Os vídeos que estão chegando que pararam Brasília, a capital do país. Essa é notícia também do Jornal da Record, hein? Essa também é notícia do Jornal da Record. Olha o momento, ó. Que ele está com a criança no colo, a outra criança com a mãe, e a área começa a ser isolada. Marcos Leandro. Área isolada e a negociação continua, viu, Gotino? Informação que acaba de chegar pra gente. A negociação com esse homem continua para que ele se entregue. Ele ameaça ainda detonar esse segundo explosivo bem em frente ali ao prédio do Ministério do Desenvolvimento. Movimentação que a gente vê ao vivo à esquerda do vídeo. À direita, uma imagem recuperada do momento em que esse homem ele acaba sendo ali repreendido pelos policiais. É o início, né, dessa ocorrência bastante tensa e de gravidade, claro, na esplanada dos ministérios. Não é para menos, Gotinão. E essa negociação, como eu disse, continua. Muito bem, estou recebendo um chamado importante agora. Camila Busnello, o Jornal da Record está nessa história. Mais informações sobre essa ameaça de bomba em Brasília. Alô, Camila, a voz da informação, você. Crianças já com a polícia, né, Gotino? Bom, a gente também tem outros destaques. A operação da Polícia Civil do Pará tem mais de 200 presos. Todos são suspeitos de roubar e traficar drogas. E a Polícia do Distrito Federal cerca o Ministério após receber denúncia de ameaça de bomba. Essa ocorrência acontece neste momento e a gente traz todos os detalhes ao vivo aqui no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco, cartões de crédito com benefícios de estrela de cinema. Policiais civis do Pará foram hoje às ruas para uma grande ação contra vários crimes. Mais de 1.000 agentes participaram dessa operação. A repórter Marília Argolo conta pra gente o balanço desse trabalho. Boa tarde para você. Olá, Camila, boa tarde para você, boa tarde a todos. Mais de 350 mandados judiciais foram expedidos e até agora pelo menos 210 pessoas já foram presas. Imagens de câmeras de segurança ajudaram os policiais a identificar essas pessoas suspeitas de roubar a mão armada aqui na capital paraense. Várias pessoas foram vítimas de todos esses criminosos. São diversos crimes que estão sendo investigados, como roubo, furto, tráfico de drogas, por exemplo. Até o momento, 210 pessoas foram presas nessa operação, que é a maior já deflagrada pela Polícia Civil na história daqui do Pará. 1.200 agentes participam dessa operação. Ainda está em andamento e a gente vai continuar atualizando. Camila. Mais informações, então, na edição especial do Jornal da Record. Bom, 9 pessoas foram presas numa operação contra uma organização criminosa que extorquia dinheiro de comerciantes no maior mercado popular do Rio de Janeiro. Entre eles, um policial civil aposentado e um policial penal. As investigações mostraram que o grupo cobrava taxas ilegais com a desculpa de oferecer segurança. Quem não pagava podia ter a luz cortada e até ser expulso do local. As extorsões e ameaças aconteciam no camelódromo da Uruguaiana, no centro do Rio. Um dos presos, o advogado Ricardo da Silva Pereira, foi detido no Ceará. A defesa dele não foi encontrada. Notícia internacional: 2 pessoas morreram e 8 ficaram feridas depois que um avião de pequeno porte caiu hoje de manhã em San Diego, nos Estados Unidos. Ao menos 10 casas foram atingidas e diversos carros incendiados. Aí a gente vê os carros pegando fogo. Não há relatos de vítimas no solo. A aeronave tinha capacidade para transportar até 10 pessoas e caiu em uma área residencial da cidade de San Diego, na Califórnia. O avião partiu do estado do Kansas e pousaria em San Diego. E agora a gente vai para Brasília, onde um homem faz uma ameaça na esplanada dos ministérios. A gente tem acompanhado no Cidade Alerta desde os primeiros momentos. Essa ameaça, ele está com a família, né? As crianças já foram resgatadas pela polícia, tem inclusive uma bebê de colo. A polícia desconfia que ele tem um explosivo, mas até agora não deu aqui pelas imagens para ver esse artefato na mão. Pode estar no bolso, como o Guastelli falava
ao Cidade Alerta. E o esquadrão antibombas foi chamado, a gente vê uma movimentação muito grande em frente ao em frente ao prédio do Ministério do Desenvolvimento Social, que foi esvaziado. O trânsito também foi interrompido. O motivo desta ação ainda é desconhecido. Neste momento, como eu já disse, as duas crianças estão com os bombeiros e a polícia continua na negociação com esse casal, principalmente com o homem. Ainda não dá para saber a participação dessa mulher, né, da mulher dele que estaria grávida, segundo informações do repórter que está no local. Mais informações no Cidade Alerta e com o Gotino. Essa edição do Jornal da Record acaba por aqui. Boa tarde a todos e até amanhã. É com você, Gotino. Obrigado, Camila. Essa é a parceria do jornalismo mais vivo da sua tarde. Chegou a tarde e já fica na Record, porque tem notícia ao vivo com o Cidade Alerta, com o Jornal da Record, a grife da informação. Olha, me dá imagens ao vivo de Brasília. Imagens ao vivo de Brasília. A negociação continua. A negociação continua. Olha só, Corpo de Bombeiros no local, conversa daqui, Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Federal, Bombeiros, Defesa Civil, tem ali viaturas do SAMU, as viaturas do resgate posicionadas ali, as crianças foram retiradas, esse homem continua com a esposa e teria um segundo artefato. O primeiro, segundo relatos, explodiu na porta do prédio, na porta do Ministério ali em Brasília, o Ministério do Desenvolvimento Social. E ele está a 1 quilômetro do Palácio do Planalto, e o Castelli acabou de levantar uma informação. Sabe quem vai passar dentro de instantes ali? O presidente da República. Fala, Castelli. Exatamente, ele veio para um compromisso aqui para São Paulo hoje, né? Chegou às 9 horas da manhã, teve 2 agendas oficiais e está retornando, viajando de avião agora. Deve chegar em Brasília na base aérea por volta das 18h20 e aí vai com o carro com a comitiva para o Palácio do Planalto. E muito provavelmente vai passar aí nessa região da Esplanada. São as avenidas que ligam esse eixo, né, aos 3 poderes. Olha aí, alagamento em São Paulo, hein? Marcos Leandro tá me chamando com alagamento em São Paulo, segue chovendo, olha só essa imagem. Alô, Marcos Leandro, o que está acontecendo? Conta pra gente, ó, mal que a gente consegue ver a faixa de pedestre aqui, ó. Exatamente, Gotinão. Região da Brasilândia, Vila Nova, Cachoeirinha, Zona Norte aqui de São Paulo. Veja essa área bastante alagada e a dificuldade ali dos motoristas para passar nesse ponto, né? À esquerda do vídeo a gente tem as imagens do nosso helicóptero no horizonte ali, uma nuvem, né, bastante pesada, chovendo principalmente nas zonas leste e norte aqui de São Paulo e com reflexo aí desse temporal para todo lado, viu, Gotino? Inclusive no trânsito, já temos 686 quilômetros de congestionamentos aqui em São Paulo, motoristas já enfrentando nesse fim de tarde, início de noite aqui em São Paulo, um trânsito já bastante complicado. Ali, o pessoal em frente a essa loja de roupas, ilhado, né? O moço ali apenas observa esse ponto de alagamento intransitável, essa que é a verdade. Ali não passa carro, a gente vê um sinal vermelho ali, nem precisaria estar funcionando nesse momento. E agora outro ponto, né? São imagens que a gente tem aí de vários locais aqui de São Paulo e essa rua aí realmente é bastante complicada nesse momento. A gente que está sobrevoando, como eu disse, a Zona Norte aqui de São Paulo, Gotinão. E mais informações vão chegando aqui, que cai uma chuva intensa em boa parte também da Zona Leste. Zona Leste, a gente mostrou há pouco a região de Aricanduva com vários pontos de alagamento. Daqui a pouco os vídeos dos nossos telespectadores começam a chegar também, claro, vamos mostrar. Corta para Brasília. Corta para Brasília, Marcos, por favor. Atenção, a correria agora ali. A correria ali agora, por favor. Olha só. A correria agora. Atenção, a informação que a gente recebe. A informação que a gente recebe é que a polícia conseguiu fazer o homem se entregar. Ele está preso. Essa é a informação que chega. O policial militar está falando agora. Olha lá, a negociação acontecendo. E ali no momento de distração. Pode jogar a câmera. Isso, câmera de frente, ó, vamos ouvir. Atenção, atenção. Estamos ao vivo. Cidade Alerta recebendo a notícia. Quem é que fala agora nessa entrevista coletiva, Zaza? Major Rafael Brock, falando sobre o encerramento dessa negociação tensa que parou Brasília. Vamos ouvi-lo. As femininas, justamente para verificar se não havia nenhum tipo de artefato, nenhum tipo de armamento ali com eles.
Essa avaliação é feita pelo esquadrão antibomba, justamente porque aqui é um local em que ele não é tão espaço livre, tem vidraça, então ele tem que ter um tratamento talvez diferente. Talvez ali com um equipamento, um braço mecânico, para poder fazer a retirada daquele local, colocar no local seguro e fazer a detonação. Tem um objeto que estão americanos e tem uma bomba. Isso, tem um objeto que a gente segue o protocolo a risco, um protocolo seguido em qualquer país do mundo. Esse objeto está ali na frente, no jardim suspenso ali, onde ele estava. Tem um objeto então, hein? Não, é pequena, mas a gente segue como se fosse um explosivo, né, de grande potencial ofensivo. Olha, é importante isso, hein, gente? Mobilizado e conduzido, mas não resistiu à mobilização. Foi conduzido para a ambulância do bombeiro, está sob os cuidados do Corpo de Bombeiros, sendo perguntado sobre as bombas que ele havia comentado ali naquele momento em que estava na negociação com a criança no colo. Não resistiu à mobilização. Talvez os policiais tenham ido para cima dele, hein? Talvez os policiais tenham ido para cima dele, por isso que afastaram a imprensa aquela hora. E os pedidos não são objetivos, ele fala de forma genérica de várias coisas, falava de forma genérica. Ele estava comentando sobre explosivos, sobre locais que ele precisou andar, então a investigação, Polícia Federal, a própria Polícia Militar ali, que estava negociando com ele, está falando com ele justamente para saber se realmente a veracidade dessas informações, se não são falas fantasiosas. Então a Polícia Militar está verificando isso. Mas aquele artefato que estava de frente para ele, esse sim vai receber o tratamento como se fosse um explosivo de grande potencial, justamente para evitar qualquer ferida ou qualquer dano material ao prédio. Protocolo da Polícia Militar. Não sei dizer. Não sabe se ele é de outro estado, não sabemos ainda a identificação dele. E as crianças estão recebendo tratamento do Corpo de Bombeiros, eles que vão dar um encaminhamento. Possivelmente devem receber algum atendimento hospitalar. Ela está grávida mesmo? Aparentemente está grávida, segundo informações. Eram integrantes da mesma família? Integrantes da mesma família, segundo ele informou. Eu perguntaria se a mulher vai ser tratada como vítima ou se ela vai ser tratada como coautora. É uma pergunta que eu faria. Não, a esposa não chegou a falar nada. Ela estava meio atônita, não tinha nenhuma reação. Está respondido já, né? Então ela vai ser tratada como vítima, né, Guasteli? Sobre asilo, em outros países negado, então, mais coisas que não tinham uma conexão exata. Não, era um isqueiro. Era um isqueiro. E ele se desfez desse isqueiro e não estava segurando mais. Ele estava usando um isqueiro como se fosse um dispositivo desse artefato que estaria em frente. Então os policiais não podiam acionar a invasão porque podia ser realmente um detonador. Mas depois eles conseguiram. Houve ali uma evacuação parcial. O prédio vai permanecer dessa forma. À medida que o expediente for acabando, o pessoal vai saindo e o tratamento ao objeto vai ser dado como se fosse um grande explosivo. Então a gente precisa avaliar se tem capacidade de explosão. Vem cá. Eu não fico num assunto só. Aí miou, morreu, deu tudo certo no final. Esse homem precisa de atendimento, tratamento e responder aí pelos atos dele, sem dúvida alguma. Né? Teve um benefício negado e aí ele surtou, começou a falar palavras desconexas, queria asilo político, foi para Brasília, não sabemos se ele é de lá ou de outro lugar, mas foi para a esplanada dos ministérios. Bom, vamos ver o que vai acontecer, qualquer novidade eu já chamo. Tem chuva e alagamento em São Paulo, olha as imagens que estão chegando. Alô, Marcos Leandro! Zona Norte, seguimos aqui sobrevoando essa região aqui de São Paulo, avenida completamente alagada, viu, Gotinão? Veja só ali a dificuldade desses motoristas. Inclusive deve ter alguns deles ali que evitam nesse momento esse ponto, até porque era para essa área estar ainda mais movimentada nesse momento. Porta da loja completamente alagada, dificuldade do paulistano na volta para casa logo após o trabalho. A gente que agora marca 5 horas e 48 minutos, né? No relógio horário de Brasília, Gotinão e o Horizonte. A Zona Oeste e a Zona Sul, essas regiões de São Paulo, a informação que chegou pra gente é que não chove tão forte agora.
áreas atingidas fortemente, zonas norte e leste, e a gente está monitorando aqui, região metropolitana, com bastante chuva também, viu, Gotinão? Ó, Carapicuíba, Cotia e outras cidades. Eu tenho o centro de São Paulo também, ó. Bela Vista, me dá as imagens, ó. Os vídeos estão chegando. São os telespectadores do Cidade Alerta mandando mensagens pra gente, mandando vídeos. Dá uma olhada, ó. Região central de São Paulo. Dá uma olhada. Ó, bota o nosso WhatsApp aí, ó. Tá chovendo aí? Manda vídeo pra gente. Taboão da Serra, Grande São Paulo. Vídeo do lado esquerdo, ó. Do lado direito do nosso helicóptero. Olha a chuva da Grande São Paulo, ó. Pontos de alagamento. Pessoas sofrendo com a chuva. Como é que é? O Aguiar Júnior, nosso repórter, estava indo para as buscas do caso Amanda, estão procurando pelo corpo da Amanda, só que a chuva apertou e eles tiveram que interromper o trabalho. O caso Amanda, a moça que separou do marido há 2 meses, participaram de um programa de televisão como casal. Põe foto dele também. Põe a foto dele também. Eles se separaram há 2 meses e ela, muito bonita, ela gostava de festa, promotora de eventos, promotora de festas. Ele entrou na casa dela, se escondeu, a hora que ele chegou ele matou ela. E ele foi embora. E aí ele ficou tão atordoado com o que fez que ele avisou o irmão. Falou, olha, matei a minha ex-mulher. Sabe o que o irmão fez? Ao invés de falar para ele se entregar, o irmão foi com ele lá buscar o corpo da moça. E aí a polícia descobriu tudo. Tá preso ele e o irmão. Olha as buscas acontecendo com o caminhão do Corpo de Bombeiros ali, ó. E o Aguiar. Ô Aguiar, o que aconteceu aí? Conta pra gente. Chuva em São Paulo acaba atrapalhando as buscas pelo corpo de Amanda. Pode falar comigo. Bandido, boa tarde pra você. Chovendo bastante na tarde de hoje em São Paulo, na região metropolitana de São Paulo. As chuvas, inclusive, podem atrapalhar um pouco os trabalhos de buscas pelo corpo da Amanda, viu? Nesse exato momento, o Corpo de Bombeiros está no Rio Tietê, procurando pela Amanda um local específico onde o Carlos Eduardo, o ex-marido da Amanda, indicou aos policiais que teria jogado o corpo da ex-mulher. Em depoimento, ele confessou o crime, disse que aconteceu no momento de fúria, ele discutiu com a Amanda depois de tê-la visto chegando com um amigo. Ela foi deixada na porta do apartamento, esse amigo foi embora. Assim que ela subiu para o apartamento, ele subiu junto. Os dois teriam discutido e aí ele, na discussão acalorada, ele teria estrangulado a ex-companheira. Ele deixou o corpo no apartamento, passou a segunda-feira toda na rua, voltou de madrugada acompanhado pelo irmão. E aí sim, de madrugada, eles tiraram o corpo da Amanda enrolado em um lençol, colocaram no veículo e aí teriam trazido para a marginal Tietê, uma ponte que tem sobre o rio Tietê. E aí de cima dessa ponte, eles teriam jogado o corpo da Amanda no rio. Nesse exato momento, então, os bombeiros estão fazendo buscas no rio Tietê. A gente está seguindo exatamente para o local onde os bombeiros estão trabalhando. Só que está chovendo muito hoje em São Paulo, Gotino. Está chovendo muito na região metropolitana de São Paulo, entre Osasco e Carapicuíba, justamente no ponto onde as buscas foram concentradas. E isso pode atrapalhar um pouco o trabalho dos bombeiros. Se esse trabalho de buscas continuar, os bombeiros podem inclusive ter aí uma ajuda da natureza, porque se o rio Tietê ele acabar enchendo por conta da chuva, aumentar o volume de água, pode acontecer desta água, da correnteza, acabar fazendo o corpo emergir. Então os bombeiros ainda contam com isso. Apesar da chuva atrapalhar um pouco o trabalho de busca, de procura, a água, o excesso de água pode fazer o corpo boiar. Então tudo isso está sendo observado nesse momento pelo Corpo de Bombeiros. A gente está seguindo para o local, daqui a pouquinho a gente volta ao vivo lá do local, acompanhando o trabalho de buscas, Gotino. Muito bem, muito bem. Olha, chove em São Paulo, me dá imagens do nosso helicóptero, pontos de alagamento na capital paulista, região metropolitana. Olha, aqui na região leste, região central e leste, escureceu bem. Ô Aguiar, assim que você chegar no outro ponto, você me chama, porque é o seguinte, divide a tela, o Cidade Alerta teve acesso às imagens que mostram os últimos passos de Amanda. A promotora de eventos, ela foi morta pelo ex-marido, a polícia conseguiu desvendar todo o caso e prendeu Carlos Eduardo, esse cara aí, ó, com pinta de galã. Só que o irmão dele também foi preso. Por quê? Esse é o irmão. Por que ele foi preso, o irmão? Você vai ver agora.
O Carlos Eduardo e a Amanda, eles estavam separados há 2 meses. Casal bonito, participaram até de um programa de televisão de casais, aquele game de casais. O Carlos Eduardo, depois o Zazá, se ele conseguir aquela fotografia que o Silver pegou pra gente, deles participando de um programa de TV, eu queria mostrar. O Carlos Eduardo, ele foi tomado pelo ciúme quando ele descobriu que ela, separada dele, começou a sair com um rapaz. Quem é o rapaz? Seria amigo de infância dele. Aí ele vai pra casa dela, o Carlos, o ex, de madrugada e se tranca lá dentro e fica esperando por ela. Olha o momento da chegada dele. Pode colocar a imagem do momento da chegada dele. Ó, ele chega e ela não está em casa. Isso é por volta de 4h30 da manhã. A rua está tranquila. Ele entrando na casa dela, ó. Ele entra. Ó. Não sei se ele tinha a chave ou se ele tocou a... Ó, ele já abriu, ó. Entrou. Aí ela chega. 7h27 da manhã. Olha ela chegando, ó. Roupa de festa, tal. Ela chega e é surpreendida por ele. Ele dá um mata-leão nela. Ele dá um mata-leão nela e mata a moça. Ó. 7h27 ela chegou. Aí, 8 e pouco, ó, ele vai embora. Já matou a moça. Ele vai embora. Fecha o portão. Só que ele fica transtornado durante o dia. Matei, matei, matei. Ele chama o irmão. E conta pro irmão o que aconteceu. E aí ele faz o quê? O irmão, ao invés de falar, cara, vai na polícia, o irmão fala, vamos lá buscar o corpo. Por que não? Olha ele chegando, ó. 2h45 da manhã do dia seguinte. Aí a polícia, quando pega ele, por isso que a polícia pegou ele ontem, 9 da manhã, e não liberava ele. Porque ele nega, o crime nega qualquer participação, aí a polícia mostra essas imagens para ele. A câmera de segurança registra toda a dinâmica do crime. Olha eles chegando para pegar o corpo. Eles vão pegar o corpo, você vai ver. O Carlos Eduardo entrou na casa da Amanda, matou, foi embora, e depois ele volta, olha lá, arrumando o carro, ó, ele e o irmão. Ele ficou aguardando a moça chegar por horas. Ela chegou, ele matou, foi embora, depois ele volta. Olha que loucura, gente. E aí ele sai. E aí eles pegam o corpo dela e jogam no rio entre Osasco e Barueri. É ali, rente a Castelo Branco. Aí a imagem para você, ó, onde as buscas acontecem. O Aguiar chegou? Fala, Aguiar, pode falar, vamos lá. O time a gente está chegando aqui no local onde os bombeiros estão fazendo buscas pelo corpo da Amanda. A gente demorou um pouquinho por conta da chuva, viu? A chuva acaba atrapalhando o trânsito, né? O trânsito fica bem mais intenso. E como choveu e continua chovendo bastante na tarde dessa quinta-feira em São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, o trânsito fica bem mais dificultado, principalmente para a gente poder chegar num local como esse, onde nós estamos aqui. E é bem próximo aqui, olha só, do Rio Tietê. A gente vai descer para a gente poder mostrar o local onde o Carlos Eduardo, o ex-marido da Amanda, falou para a polícia que ele jogou o corpo com a ajuda do irmão dele. Segundo o ex-marido dela, os dois trouxeram o corpo até esta região que fica entre Carapicuíba, do lado de cá, Osasco, do lado de lá. Eles teriam parado o carro bem ali em cima da ponte, ó. Eles teriam parado onde aquelas pessoas estão passando ali agora, e lá de cima eles teriam então atirado o corpo aqui dentro do rio Tietê. Essas informações que foram repassadas pelo Carlos Eduardo. Então os policiais civis ontem à noite, inclusive, já tiveram aqui nessa região, procuraram aqui no meio dessa mata ciliar, e aí as buscas ficaram para acontecer durante o dia de hoje, porque como eles disseram que jogaram dentro d'água, somente os bombeiros é que poderiam fazer esse trabalho de buscas. Então nesse exato momento os bombeiros estão aqui dentro do rio Tietê, procurando pelo corpo da Amanda. Há uma possibilidade dessas buscas serem interrompidas agora à tarde por conta da chuva, muita chuva aqui na região. Se isso acontecer, essas buscas serão retomadas na manhã dessa sexta-feira. Mas por enquanto, os bombeiros estão usando botes, barcos, jet skis, estão no rio Tietê procurando então o corpo da Amanda. Eles também usaram drone, só que por conta da chuva eles tiveram que recolher os drones. Então, nesse exato momento, eles estão apenas com barcos, botes e também com um jet ski.
Os bombeiros continuam procurando. A gente vai acompanhar esse trabalho dos bombeiros. Se essa busca for interrompida, é por conta da chuva, mas aí retoma assim que a chuva passar, Gotino. Bom, essas imagens que foram mostradas, trabalho da nossa produção aqui, Antônio Carlos Silva fez um trabalho impecável conseguindo essas imagens. Agora a fotografia do programa de televisão que eles participaram. Olha só, eles participaram de um programa de televisão no SBT. Olha só, como casal, estava tudo bem, isso foi no ano passado. Nesse ano, a separação aconteceu, eles trabalhavam juntos, ele de barman, ela promotora de festas, de eventos, promoter. Só que algo aconteceu no casamento, ele ficou cuidando das 3 crianças e ela foi morar sozinha. Só que ele foi tomado pelo ciúme, matou a mulher, jogou o corpo no Rio Tietê. Ali é o Rio Tietê, o braço do Rio Tietê que sai da capital paulista, corta Osasco, corta Barueri. Bom, vamos fazer o seguinte, eu tenho novidades a qualquer momento, já estou informando os nossos apresentadores espalhados pelo Brasil, porque agora você vai ficar com a sua programação local. Algumas regiões do Brasil ficam agora, né, com essa programação. Aos telespectadores de Maringá, vocês ficam agora com Nader Calil, o pessoal de Recife fica com André Stanislau, Belo Horizonte, quem comanda a partir de agora é Albert Moreira. Eu sigo para São Paulo, Manaus e algumas regiões do país. Novo sinal de chuva forte em São Paulo, novo sinal da Defesa Civil. Roda a vinheta, vamos lá. Já corta aqui, por gentileza, para o nosso helicóptero. Tem alagamento, essa imagem é ao vivo. Imagem ao vivo é com a Record, o jornalismo mais vivo da televisão. Altair Moraes pode chegar para essa cobertura que o time só cresce. Alô, Marcos Leandro, informação. Onde que é esse ponto de alagamento, Marcos? Jaçanã, zona norte aqui de São Paulo. Continua o homem ali, no meio desse ponto. A água chega perto ali da cintura desse homem. E repare que esse carro utilitário está com as luzes acesas ali, viu, Gotinão? Tem gente dentro? Essa é a preocupação, viu, Gotino? Veja só, o homem, ele iria passar direto, mas ele resolveu voltar. Será que ele é o dono do carro? Veja só, Gotino, a gente observa. Será que ele é o dono ou ele está ajudando a pessoa que está dentro, ó?